Hoje à noite nós vamos continuar essa série que o pastor começou. Eu vou falar sobre líderes segundo o coração de Deus ou homem segundo o coração de Deus na doutrina. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 10 até o 17. Há outros tantos textos para falar sobre o que eu vou falar, mas eu discorri um tempão estudando, escrevendo, e eu creio que vai ser muito oportuno para nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 até o 17. Depois eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta no texto. Há muitas lições aqui, todos acharam? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui estamos nós, nesse culto de ceia, um culto e um tempo que o Senhor preparou aqui para nós. Pai, ensina-nos que é possível ser um homem, ser um líder, conforme o teu coração, que vive e que prega e que ensina a sã doutrina e que vive segundo ela, para agradar ao Senhor, conforme o teu coração e o teu querer. Abençoa-nos, abra nosso coração e a nossa mente para que entendamos aquilo que o Senhor da igreja quer para cada um de nós. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor, querido. A ênfase deste capítulo é sobre o conhecimento e a responsabilidade. Paulo informa Timóteo de como serão os últimos dias e em seguida o instrui de como proceder. Portanto, esse texto é para nós. Esse texto é para você, esse texto é para mim. Agora anotem uma coisa, a ação deve ter a base no conhecimento que você tem. Eu vou repetir para você entender. A ação, toda ela, deve ter base no conhecimento que você tem. Timóteo tomaria uma atitude a partir de agora, mas ele tinha o conhecimento. Paulo o instruiu sobre aquilo que ele deveria fazer. Você não sairá do lugar, a menos que você não saiba o que fazer e como fazer. Essa é uma noite de Deus nos instruir o que fazer e como fazer. Como e quando? Muitos cristãos, isso aqui é interessante, são como um piloto que avisou o passageiro: estamos perdidos, mas estamos no horário. A maioria de nós é assim, vocês vão entender lá no final. Paulo dá a Timóteo duas instruções a serem obedecidas, a fim de que seu ministério possa ser eficaz em tempos difíceis. Irmão, o pau pode quebrar, mas se você for fiel, você há de prosperar, mesmo em tempos difíceis. Nós vamos ouvir sobre isso essa noite. É possível, Timóteo, que você prospere, mesmo no meio de falsos mestres, falsas heresias e falsas doutrinas. É possível.
Há duas lições. A primeira, aguenta firme, vai ser muito gostoso, vai ser bom. A primeira verdade aqui é que precisamos seguir o exemplo daqueles que andam com Deus. Em evidente situação de contraste daquela época de declínio dos costumes morais, religião inautêntica e propagação de doutrinas falsas, Timóteo é chamado a ser diferente e, se necessário, permanecer sozinho. Seja diferente, Timóteo. Você precisa ser, e se necessário, isole-se e fique sozinho. Porque muita gente talvez o atrapalhe. Timóteo estava rodeado de falsos mestres, por isso deveria seguir o fiel exemplo de Paulo. Aqui é uma lição, antes de eu entrar no texto, precisamos de líderes que sirvam de exemplo para os mais jovens. Vocês precisam olhar para nós, pastores, para todos nós aqui, e nós precisamos ser exemplo para vocês. Esse negócio de que não olha para mim, olha para Deus, nós vamos ver que isso é uma grande heresia. Paulo era exemplo para o jovem Timóteo. Precisamos de pessoas que falem a verdade. Esse é um grande desafio. Falem a verdade, mas vivam a verdade. Falem e vivam. Timóteo, fale e viva. Quais as marcas desses líderes? Há 3 no texto, com a Bíblia aberta. A primeira delas está no versículo 10. Qual a marca? A primeira é que sua vida é um modelo digno de ser imitado. Tu, porém, tens seguido de perto o quê? Ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo era líder, era digno de ser imitado. Em vez de adorar a doutrina dos mascates da heresia e imitar sua conduta pervertida, Timóteo subscrevia o ensino de Paulo e seguia de perto o seu exemplo. Paulo não era um teórico da fé. Não, ele praticava o que ensinava. Esse é um grande desafio para a igreja contemporânea. Irmão, pregar um sermão como esse aqui é doce. Agora, e viver o que eu prego? E vivermos o que cantamos? E vivermos o que falamos aqui ou acolá? A palavra seguir ou seguido de perto aqui é parakouten. E o que é isso? É seguir o raciocínio, compreender, aceitar a ideia e seguir fielmente, sem contestar. Pergunta: pessoas podem seguir você sem contestar? As pessoas podem seguir as minhas pegadas sem contestar. Você imita Cristo. Eu imito a Cristo. Líderes de hoje imitam a Cristo. Os pastores hoje imitam a Cristo. Essa é a palavra exata para o discípulo, porque inclui uma fidelidade inabalável do verdadeiro companheiro, a compreensão do aluno e a obediência do servo. Ou seja, eu e você precisamos ser modelos dignos de sermos imitados. Tudo bem? Segunda marca de um líder é que ele pratica o que prega. A palavra procedimento, aí do versículo 10, diz exatamente conduta e vida. Procedimento. Timóteo seguiu não apenas o ensino de Paulo, mas a sua conduta. Conduta. 2 Coríntios 3:2, Paulo diz que nós somos cartas.
cartas. E o que significa isso? Irmãos, o mundo nem sempre lê a Bíblia, mas ele sempre lê alguma coisa. Ele sempre lê. Nós somos uma carta aberta diante dos holofotes do mundo. A nossa vida é um outdoor estampado para que todos vejam. Juan Carlos Ortiz diz algo muito interessante. Nós somos o 5º evangelho lido pelo mundo. As pessoas olham para nós, a nossa vida, a nossa conduta e nos leem de cima a baixo. As pessoas observam você. As pessoas olham para você no seu trabalho. As pessoas olham a sua conduta e prática de vida no trabalho, na sua família. É por isso que aquela história bem conhecida dos filhos, pai, vamos morar na igreja? Por quê, filho? Porque você é um santo lá dentro. Vamos morar lá, bota a cama lá, em nome de Jesus. Irmãos, as pessoas nos observam. Sentar em bancos almofadados é uma coisa gloriosa, não é? Com ar-condicionado, louvado seja o nome do Senhor. Mas o desafio é lá fora, é no ônibus, às 6 da manhã, lotado. Louvado seja o Senhor. É quando você está no estresse absoluto, e você tem tudo para praguejar, e você se cala. Se cala. Filipenses 4:9, Paulo diz assim: tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Meu Deus! Aprendestes, ouvistes e vistes em mim. Pratiquem. Você pode dizer isso para os seus filhos? Filhos, filho, siga o seu pai é uma bênção. Quem pode dizer isso essa noite? Você pode dizer para sua filha, filha, siga a sua mãe segue ao Senhor. Quantas podem dizer isso essa noite? Vocês estão aqui, irmãos? Seu coração ainda bate? O melhor está por vir, eu nem comecei. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra imitadores aqui é mimetai, de mimetismo, de mímica. E o que significa isso? O filho não aprende tanto por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. Um filho aprende primeiro pelo exemplo e depois pela doutrina. Pastor Reinaldo disse aqui sobre filhos. Eu sou pastor de casais e eu preciso dizer uma coisa para vocês. Os filhos são reflexos dos pais. O seu filho faz aqui o que ele faz na sua casa. Não fiquem bravos, porque eu não sou pastor de fora, eu sou daqui agora. Irmão, é com amor, mas o seu filho é quem você é e o ensina a viver. Tudo bem, papais? Respire fundo. Um líder, ele pratica o que ele prega. Paulo poderia ser exemplo para os seus filhos, e os seus filhos poderiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Terceira característica de um líder, eles estão dispostos a sofrer. Olha o versículo 11 e 12. As minhas viagens por Roma, Itália, as compras na 25 de março, os meus gastos desnecessários e tolos no Cambuí. É o que está escrito aí? Não, não é o que está escrito aí. Eu não sou contra a viagem. Aliás, eu não viajo há 9 anos. Eu não sou contra. Muito pelo contrário. Mas aqui ele diz, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio
e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos quiserem viver uma vida piedosa em Cristo, serão o quê? Perseguidos. O próprio Jesus diz algo acerca de Paulo em Atos 9:16, que é muito louco. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deixa ele. Eu vou mostrar para ele o que é bom para tosse. Parafraseando aqui o negócio. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, e Paulo sofreu. Onde Paulo passou, Paulo sofreu. Vamos fazer um misto aí da vida de Paulo? O que Paulo passou? Eu vou refrescar a sua memória. Atos 9:23. Atos 9:23. Ele foi perseguido em Damasco. Atos 9:29. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Atos 9:30. Ele foi esquecido em Tarso. Atos 14:19. Ele foi apedrejado em Listra. Atos 16:22. Ele foi açoitado em praça pública e preso. Você quer mais? Atos 17, ele foi escorraçado de Tessalônica e enxotado de Bereia. Atos 18:13, ele foi chamado de impostor em Corinto. Atos 21:33, ele foi preso em Jerusalém. Atos 27:28, quando Deus o manda para Roma, dentro da vontade de Deus, ele sofre um naufrágio no caminho para Roma. E Atos 28:3, quando ele põe o pé na ilha de Malta, a cobra tinha 276 pessoas para picar, mas ela pica Paulo. Paulo põe a mão para manter a fogueira acesa. E sempre que você for manter a fogueira acesa, prepare-se, as víboras vão atacar você. Sempre que você sair do comodismo e quiser fazer algo novo, as víboras vão grudar em você. Porém, ele vai morrer. Ele é um Deus. Não era Deus e nem morreu. Ele era servo do Deus vivo. Sempre que os homens olharem para nós e dizer, vai cair, vai inchar, vai morrer, não vai. Nós somos servos do Deus vivo e Ele nos mantém de pé. Muitas perseguições. Agora, numa masmorra romana, ele está aguardando sua inevitável execução. Mas Paulo é enfático em afirmar que Deus o livrou de todas as perseguições. Todas. William Hendrickson disse certa feita que o Senhor sempre resgata o seu povo ou da morte ou no meio da morte. Mas Deus é Deus quando livra você da morte ou quando não poupa você da morte. Aí nós podemos dizer Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada dessas coisas, nada nos param. Agora, depois de relatar várias perseguições, Paulo afirma que aqueles que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Perseguidos. Paulo parafraseou o que Jesus diz em João 15:20. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós outros. E por quê? Porque a piedade, irmãos, ela provoca a revolta no mundo. O mundo não suporta alguém piedoso, então ele o persegue. A perseguição, ela mexe com as pessoas com muita força. A piedade, ela provoca esse antagonismo com o mundo. Porque quando você tem tudo para xingar, para murmurar, e você se cala, eles ficam revoltados. Revoltados.
A grande pergunta nessa noite, eu estava numa vez numa Assembleia de Deus, eu estava sentado atrás, eu ia ministrar. Deus me faz ouvir essas coisas. E aí levantou um moço, genro do pastor da igreja. Eu disse, eu queria pedir oração. Ele foi, eu estava quase dormindo no culto. Mas quando ele foi e pediu o microfone, Deus disse assim para mim, preste atenção. Eu disse, pois não. Ele subiu e disse assim, irmãos, em pranto, eu preciso pedir à igreja que ore por mim, porque eu estou sendo perseguido no trabalho. Na hora Deus me disse, qual o motivo do trabalho? O seu testemunho ou a falta dele? Entenderam? Eu vou repetir para você fazer sinapse, aí você vai entender melhor. Deus me disse assim, pergunta para ele depois, qual o motivo do sofrimento? Ele está sofrendo por amor a mim? Ou por viver longe de mim? Essa é uma pergunta de Deus para você. Você sofre por ele? Ou por estar distante dele? Se você que é fiel a Deus não quiser passar perseguição, nós os pastores vamos nos reunir aqui agora, nós vamos orar por você, para Deus levar você. Quantos querem essa noite? Vamos sorrir, para não chorar. Nossa, eu tenho sido tão perseguido, tão perseguido, meu Deus, meu Pai. Atos 14, 22, Paulo diz assim, importa passar por muitas tribulações antes de entrar no reino de Deus. Muitas, irmãos, são muitas. Eu assisto às vezes o Jesus da Record, e Deus me disse esses dias, você está prestando atenção? Eu disse, eu estou. Você está vendo que a igreja está pregando o contrário do que eu vivi? Eu disse, eu sei, eu percebi. Porque hoje nessa igreja não, foi por isso que eu vim para cá, louvado seja Deus, a maioria, não há lutas. Não há nada. Deus vai te dar vitória e Ele vai fechar a boca do leão. Ah, é? Eu tenho vitórias, você também, mas espere passar por chicote às vezes. É Paulo, é Jesus. Aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo, viverão com R$1 milhão na conta. É o que está aqui. Serão perseguidos. Irmãos, os impostores querem glória e não sofrimento. Holofotes e não abnegação. Querem aplausos sem dor. Esses líderes são falidos e eles darão conta a Deus. Eles querem aplausos e querem projetar-se a si mesmos lá naquele projetor e dizer quão grande és tu. Falidos. Aquele que quer viver uma vida com Cristo será perseguido. Você está pronto para isso? Você está pronto a sofrer pelo Jesus que você diz que crê? Vocês estão bem calados hoje à noite, está tudo bem? Primeira marca, sua vida é um modelo digno de ser imitado. Segundo, ele vive o que prega. E terceiro, eles estão dispostos a sofrer por Cristo. Irmãos, se Paulo fosse avaliado hoje pela liderança cristã da maioria das igrejas, ele seria reprovado. Vamos ver a vida de Paulo, não está amarrado. Você é um endemoniado, morreu pobre, nem casa teve. Você é um bandido. Vamos rasgar alguns livros da Bíblia. Ele escreveu a Bíblia, tudo bem, mas Deus é bom, mas ele é um louco. A teologia da prosperidade apanha de Paulo para valer.
Muito. Mas nós, Deus usou esse homem até hoje, e somos abençoados pelo ensino de Paulo até os dias de hoje. Primeira marca, ande com Deus. Ande com Deus, em nome de Jesus, ande com Deus, ande. E se há pessoas do seu lado dignas de serem imitadas, imite-os, em nome de Jesus. Há uma segunda marca aqui. Hoje nós vamos tomar da ceia bem gostoso. Vai ser muito gostoso. A segunda marca é que precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Não obstante as centenas de livros evangélicos e a dezenas de bíblias de estudo, estamos vivendo uma geração que não conhece a Bíblia. Irmão, eu tive um sonho certa feita, muito interessante. Eu estava na porta de uma igreja e eu ia pregar naquela igreja. E aí os irmãos entraram em fila, um atrás do outro, todos iguais a robô. Olha o que eu vi, com a Bíblia na mão, debaixo do braço. Todos entraram, acho que tinha umas 500 pessoas, e eu vi cada uma delas entrar. Quando a última acabou, o moço do sonho, coitado, o moço do sonho me disse assim: você viu esse povo? Eu vi. O que eles tinham no braço? A Bíblia. Aí o moço me disse assim: apesar de carregá-la, eles não a conhecem. Eles não a estudam. Criticamos os romanos, que deixa a Bíblia no Salmo 91. Eu vou só te fazer uma pergunta. Eu vou dar um tempo, eu vou cronometrar. Por favor, tenta se lembrar a última vez que você leu 10 capítulos da Bíblia. Tempo. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Vai. Tempo. Se lembrou? É por isso que nós erramos tanto. Porque nós não conhecemos o texto. Irmãos, não há firmeza em nós. É por isso que muitos, aqui não tem ninguém assim, louvado seja o nome do Senhor, vive atrás das novidades do mercado da fé. Eles correm para lá, correm para cá. Não examinamos a palavra. Não temos raízes e nem compromisso. A luz interior é mais importante do que a própria palavra revelada. A experiência é mais importante do que a verdade. As emoções estão no trono e a razão destronada. Eu estava num culto certa feita, hoje é dia de exemplos. Eu estava num culto certa vez, eu não vou dizer a igreja, senão vocês vão dar um tiro em mim daqui a pouco. Eu estava sentado lá atrás. Irmãos, e era um fogo no culto. Os ventiladores cuspiam fogo, literalmente. Eles jogavam fogo. Era fogo no banco, era fogo no cabelo das irmãs. Era fogo, era muito fogo. E aí acabou o culto. Um irmão da igreja veio assim para mim: pastor, você viu quanto fogo? Eu disse: eu vi. Eu disse assim para ele: o que foi pregado? Ele falou: eu sei lá. Pastor, não interessa o que foi pregado, o que importa é o fogo. Eu olhei no olho dele e disse: você é um vazio, com muito amor. Vazio. As pessoas querem sentir. O quê? Sentir o quê, irmão? Vocês precisam sentir nos cultos a palavra rasgar você ao meio. É isso que nós precisamos sentir. É isso que nós precisamos voltar a sentir. As pessoas buscam salvação, mas não Salvador. Elas buscam as bênçãos, mas não o abençoador. Elas buscam as dádivas, mas sem compromisso. Você conhece alguém assim? Me dá aí, Senhor. Me dá. Quando Deus dá, ela some. Ela não quer compromisso. Ela vive um flerte com Jesus. Você conhece alguém assim? Conhece alguém aqui nessa noite? Ele só está no flerte. Eu vou na igreja domingo à noite, glória a Deus. Eu não sei que glória é aqui, Deus. Eu não sei.
há três coisas aqui. Aguenta firme aí, irmão. Eu estava com muita expectativa para trazer esse mel para vocês. Isso é um mel. Há três pontos importantes com respeito à fidelidade à palavra. A primeira é a instabilidade dos impostores. Olha o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas que abandonam a palavra de Deus para buscar as novidades do mercado da fé, elas seguem enganando e sendo enganadas. As pessoas que vivem atrás desses pretensos falsos, está cheio no Brasil, abandonam culto de doutrina para ouvir bobagens, elas enganam e elas estão sendo enganadas. Elas enganam. Tá o microfone aí, vocês estão aqui? Pastor, nós precisamos orar por esse microfone hoje, cara. Quantos inabalável, pode levantar Satanás que for no Brasil, você permanece o mesmo, firme. Por quê? Porque você está na Escritura. O William Hendrickson disse que o castigo recebido pelos que querem enganar os outros é serem vítimas do seu próprio poder enganador. Elas enganam e estão sendo enganadas. Aqueles que usam a arma do engano serão degolados pelo próprio engano. Segunda marca, está no versículo 14. É a firmeza dos fiéis. Olha o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, louvado seja o Senhor. Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Essa ordem, irmãos, de Paulo a Timóteo, de permanecer firme nas Escrituras, nunca foi tão oportuna como nos dias de hoje. Permanece firme, pois os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, com uma nova teologia, com uma nova moral, dando sinais de uma nova reforma. Mentira! Pastor disse aqui na escola bíblica dominical, a igreja só vai crescer quando ela voltar para as Escrituras. A firmeza vem dela. A firmeza vem da Escritura, irmão. Quando você está arraigado nela, você não é levado por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos crescer este ano de 2019 e eu vou crescer com vocês. Nós precisamos deixar de ser menino e crescer. Precisamos parar de beber leite. Até quando beberemos leite? E o pior, nem o integral é o desnatado. Água pura. Soro na veia.
Paulo ordena Timóteo a permanecer nas Escrituras. Escrituras. Isso porque ele não aprendeu de um aventureiro espiritual. Não, mas desde a infância de sua avó e de sua mãe. E mais tarde, pelo próprio apóstolo Paulo. Irmão, pode levantar Satanás que for, agarre-se a esse livro, ele dará direção a você em todas as coisas, em todas. Terceiro, agora nós vamos ver a superioridade da palavra de Deus em relação aos impostores. Olha o versículo 15. E que desde a infância saiba as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. Ela é o livro dos livros. Escute, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. Essa é a Escritura. Ela é o livro dos livros. A palavra de Deus é infalível, inerrante e suficiente para nós. Por meio dela nascemos de novo, cremos em Cristo, somos fortalecidos, santificados e recebemos o poder pela palavra em nós. É a palavra. É pela palavra. Há duas verdades aqui, e nós terminamos. Qual é a origem das Escrituras? Olha o versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus. Aquele dia que eu vinha do Recife, para cá, para São Paulo, o dia que o ateu sentou do meu lado, eu pensei que ele não ia tocar na Bíblia, mas ele tocou lá no final. Ele disse assim para mim: quem escreveu a Bíblia? Eu disse: coitado, eu sabia que você ia perguntar isso. Irmão, as Escrituras não são fruto de investigação humana, mas da revelação divina. É do céu para cá. A palavra inspirada aqui é theopnestos, significa soprada por Deus. Deus fez isso, ó. E soprou quem? Ao Espírito Santo de Deus. Recebam aí. E esse sopro está aí no seu colo. Essa é a palavra. Ela é inspirada por Deus. Isso não quer dizer que Deus anulou a personalidade, estilo ou preparação dos escritores, uma vez que, segundo Pedro 1:21, que o Espírito Santo usou homens santos para escrevê-la. Santos. O pastor disse de manhã, foi escrita por homens sim, santos e inspirados por um ser que nem os céus dos céus podem contê-lo, mas habita dentro de nós. Nem o céu dos céus podem contê-lo, mas a terceira pessoa habita dentro de você. Louvado seja o Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É importante destacar também que toda a Escritura, e não apenas uma parte, é inspirada. Toda, Novo e Antigo. E mais, há aqueles que enganosamente afirmam que as Escrituras apenas contêm a palavra de Deus e não são. Outros negam a historicidade e tentam jeitosamente, eu já vi isso, explicar os registros históricos e milagres de uma forma metafórica. Mas a palavra permanece inabalável e ela é inspirada por Deus. Ela veio de Deus para nós aqui, para nós. Segundo,
Qual é o propósito das Escrituras? Irmãos, eu estou sentindo tão bem aqui, rapaz. Igual ontem à noite. Ontem à noite, quem teve aqui os jovens, foi um negócio tão gostoso. Foi um mel aqui, uma coisa bem gostosa. Eu estou tão bem ontem e hoje. Vocês estão bem? Qual é o propósito das Escrituras? Propósito. Se a origem das Escrituras fala de onde ela provém, seu propósito fala do que ela pretende. Isso aqui dá vontade de beijar a Escritura. Quanto mais eu leio, mais eu sei que eu não sei. Quanto mais eu a estudo, mais eu preciso mergulhar no rio, lá no fundo, e descer, e descer, e descer. Qual é o propósito das Escrituras? Primeiro, está no versículo 15. As Escrituras conduzem pessoas à salvação. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Irmão, Satanás conhece a Bíblia, mas não é salvo. Homens cultos, como Ricardo Boechat, conheciam a Bíblia, mas se perderam. Conhecer sem crer não significa nada. Você ler a Escritura como um histórico não significa muita coisa. Mas você precisa ler e crer que ela é apta para salvar o maior pecador. O maior. Você se lembra onde você estava? Talvez lá no caminho de Damasco. E ele encontrou você, jogou o touro brabo no chão, cegou você, e daí uns dias tirou as escamas. E ó você e eu aqui essa noite. Timóteo foi educado nas Sagradas Escrituras, em um lar piedoso. No entanto, só foi salvo quando Paulo o levou a Cristo. Não é interessante esse negócio, cara? Hein, irmãos? Talvez você vai num período de leitura bíblica, lê, até que chega um pastor Reinaldo da vida e leva você a Cristo. Talvez chega alguém, como Atos 8, compreende o que vens lendo? Ora, mas como eu vou compreender se não há quem me explique? Aí chega você, cheio do Espírito Santo, e explica. E a pessoa abre os olhos, e ela é salva para a glória de Deus. É assim que funciona. Nós não podemos perder a oportunidade de expor a Escritura às pessoas. Porque são elas que conduzem pessoas à salvação. Ela é um espelho que nos mostra quem nós éramos e quem o mundo é. João 3,18, Jesus diz: quem não crê nele já é julgado. O que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Não creu. A Bíblia deixa claro que todo pecador perdido é condenado agora e que precisa de salvação agora. Agora. A Escritura, irmão, se nós entendêssemos isso, que quando você lê, essas palavras saltam aos seus olhos, e ela nos mostra quem somos e o quão precisamos de Deus. Leia a Escritura, leia esse rolo, leia, tire esse livro da estante em nome de Jesus. Tire esse livro de lá e leia. Você vai crescer em nome de Jesus. Segundo, as Escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo. Olha o final do versículo 15. Pela fé em Cristo Jesus. A salvação é por meio de Cristo. E não há outro caminho. Não há. O Gabriel diz que vão fazer aqui algo no sábado de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: pastor, sobre o que você quer falar? Eu falei: sobre qualquer um. Os três são doces demais.
Eu sou o caminho, é o singular, o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o e a. Ou seja, você não pode ser salvo em seus pecados. Você não pode ser salvo pela sua religião, seja ela qual for, mas Deus providenciou para você um meio claro de como ser salvo. E esse como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, o seu único até então filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, a salvação é tão grande, mas o caminho dela é tão estreito, você precisa crer. Só Jesus pode salvá-lo. Atos 4,12 diz: e não existe nenhum nome debaixo do céu, porque não há nenhum nome abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva você. Só Jesus salva os seus pais. Só Jesus salva o seu cônjuge. E em nome de Jesus eu quero dizer algo para você: não pare de orar por ele. Enquanto o coração dele ou dela bater, ore. Ore. Você tem orado? A salvação vem por meio de Cristo. Terceiro, as Escrituras tratam tanto da doutrina quanto da conduta. Olha o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Isso é algo bendito. Escuta. Elas são úteis para o ensino, aquilo que é certo. Elas são úteis para a repreensão, para aquilo que é errado. Elas são úteis para a correção de como você fazer o que é certo. E para a educação na justiça, de como você permanecer no caminho certo. Seu coração ainda bate? Vocês estão aqui? É por isso que a igreja precisa pregar a Escritura. Você precisa ensinar aquilo que é certo. Você precisa repreender aquilo que é errado. Você precisa corrigir para como fazer o que é certo. E você precisa ensinar na justiça. Para quê? Para como permanecer no caminho certo. Louvado seja Deus! Isso só quem faz é a exposição do texto, é a Escritura. Vocês são ensinados aqui antes de eu chegar. Sabe a minha oração antes de vir para cá? Eu orei. Eu disse: Deus, eu não quero mais engodo no meu caminho, em nome de Jesus, não quero mais. Eu preciso estar do lado de um homem de uma igreja que prega a palavra. Olha eu aqui. Olha nós de novo. Não fique bravo quando você ouvir o que você não quer ouvir. Não fique chateado com o pregador quando ele cutuca você e tira a trave do teu olho. Porque Deus nos ama como somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. Deus ama você do jeito que você é, mas Ele ama mais para te deixar como está. Deus tem mais para você, mais, muito mais. Deus tem mais para o seu ministério. Deus tem mais para o seu casamento. Deus tem mais para os seus dons. Você precisa impor as mãos e Deus usará você com poder. Aquilo que nós experimentamos até agora são gotas perto do rio que Deus tem. Essa igreja vai crescer esse ano, mas não porque nós somos bons, mas porque Deus há de fazer. Você precisa estar preparado em nome de Jesus. Quantos aqui estão preparados?
Deus vai usar esses jovens para botar a mão na cabeça de outro jovem e pular o demônio e ele cair em retirada. Deus vai usar pessoas idosas que estão aqui. Pastor, Deus tem algo para mim? Tem, e muito, e você ainda não viu. Não experimentou. E último, qual o propósito? Olha que lindo o 17. As escrituras nos capacitam para o serviço. Ai, que lindo isso. Que lindo, olha o 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o propósito, irmão. Em 1 Timóteo 6,16, Paulo chama Timóteo de homem de Deus, mas aqui o apóstolo diz que qualquer cristão pode ser um homem e uma mulher de Deus. Como? Como? Pergunta como? Estudando a palavra, obedecendo ao que ela diz e permitindo que o Espírito molde você e use você para a glória de Deus. Quantos aqui podem dizer como Isaías, em Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos? Você é macho e você é mulher nessa noite de abrir a tua mão e fazer essa oração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Você ainda não viu o que Deus pode fazer por você e através de você. Vocês ainda não viram, mas nós vamos ver esse ano, em nome de Jesus. Duas palavras, e eu termino aqui, são importantes nesse versículo. Primeira, perfeito. E segundo, habilitado. Perfeito. Perfeito. O termo traduzido por perfeito é completo, em boa forma ou em bom estado. Não sugere de modo algum perfeição impecável. Antes, significa adequação para o uso. Eu nunca me esqueço, em 2006, lá no seminário eu tive a matéria e nós falamos sobre perfeição cristã. E eu nunca me esqueci. O pastor estava dando aula e perguntou assim para mim: vocês sabem o que é perfeição cristã? Ninguém abriu a boca. Ele falou: vou explicar para vocês o que é perfeição cristã. Essa pergunta cai lá nas entrevistas, diz que os caras viram engodo e não viram nada. Não sai nada, não sai. Ele tenta colocar ele lá perto das estrelas, mas fala: desça, não é isso. Ele disse assim: uma caneta é perfeita? Sim, quando ela escreve. Você é perfeito quando faz aquilo que Deus o pré-ordenou a fazer. Que lindo! Você é perfeito sim, quando faz o que Deus o mandou fazer. Somos sim. A caneta escreve, ela é perfeita, a bique. Quando ela escreve, quando ela acaba, ela é jogada fora. Mas se ela escrever, ela é perfeita sim. E você é perfeito? Sim, senhores, quando faz o que o teu Criador o mandou fazer. E habilitado. Perfeito e habilitado. É quase o mesmo sentido. É preparado para o serviço. Ou seja, Deus equipa e capacita o cristão para que viva de forma agradável a Deus e realize a obra, o qual Deus o incumbiu. Você é perfeito e é habilitado pela palavra. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais capazes seremos de viver e de trabalhar para Deus. Eu quero desafiar vocês, cara, eu preciso fazer isso. Preciso. Eu não posso sair daqui sem fazer isso. Nós temos 10 minutos. Eu quero chamar um tipo de público aqui que ouviu essa mensagem. Entenda, por favor, não estou falando aqui para entregar a vida a Jesus, não estou falando isso.
Eu vou fazer um apelo aqui que eu não faço apelo, porque quem faz apelo é o Espírito Santo, mas eu preciso fazer. Irmão, escute. Você está aqui nessa noite e está insatisfeito. Você acha que tem vivido uma vida às margens. E você tem falado esses dias: Deus, eu não estou contente com a minha vida cristã. Eu creio que o Senhor me chamou para fazer mais. Mas eu estou aqui nessa noite e eu peço a Ti, usa-me como o Senhor nunca me usou antes. Ouviram? Ouviram o que eu falei? Eu gostaria que você saísse do seu lugar e se prostrasse aqui no culto de ceia. Eu quero mais. Eu quero viver experiências com o Senhor que eu nunca vivi antes. E eu sou profeta de Deus aqui. Deus há de usar você como nunca antes. Vem cá. Rápido. Deus vai fazer algo, pastor Reinaldo, escuta o que Deus vai fazer aqui agora, hein? Escutem. Irmão, não fica aí. Em nome de Jesus, não fica aí. Se você ouviu a mensagem e você está aqui, o seu coração ardeu diante de tudo que você ouviu. Eu não sou homem de brincadeira. Olha, se você quiser prostrar aí no banco, deita aí, deita, faz o que você quiser. Mas em nome de Jesus, Deus vai usar. É por isso que essa igreja vai explodir em menos de um ano. É porque Deus está fazendo algo aqui nessa noite que vocês nem imaginam. Meu Deus, eu estou sentindo demais Deus aqui, irmão. Demais. Ó, você que está com a cabeça baixa, abre as mãos assim, abertas para cima, para receber. Isso, assim. Porque quando está assim, você recebe. Quando ao contrário, você adora. Abre assim, ó. Meu Deus, é algo forte, irmão. É muito forte. Senhor Jesus, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. E eu falei o que o Senhor me mandou falar. Aqui estão essas pessoas. O Senhor as colocou de joelhos. Não foi eu, foi o Senhor. Deus dá dons específicos para cada pessoa que está aqui de joelhos e assentados nos bancos. Deus dá dom de cura. Discernimento espiritual. Olha aí o discernimento, ó. Olha a cura. Olha Deus derramando o dom da cura sobre vocês. Vocês hão de impor as mãos em pessoas e elas serão curadas instantaneamente. Será para a glória de Deus. Derrama amor sobre pessoas aqui. Um amor constrangedor, a ponto delas fitarem o rosto no chão de tanta vergonha do teu amor. Derrama. Deus, dê línguas, dê interpretação de línguas, em nome de Jesus. Olha aí, ó. Receba isso, irmão. Receba nessa noite. Receba os dons específicos de Deus. Olha a palavra sendo derramada. Olha aí os profetas do Senhor. Olha aí, que profetizam a palavra, que pregam a palavra com ousadia. Olha a cachoeira, irmão. Meu Deus. Olha a cachoeira aqui, ó. Deus, Tu estás aqui entre nós, Senhor. Olha a água fresca caindo na nossa cabeça. Olha aí, água fresca vindo sobre nós. Lava mesmo, purifica mesmo, santifica mesmo. Olha aí, irmão, olha o que Deus está fazendo aqui essa noite.
noite. Olha aí, Deus usa cada um nos dons que o Senhor deu, especificamente e com poder, que eles falem aquilo que eles nunca falaram, que eles ouçam aquilo que eles nunca ouviram. Deus fala a cada um no secreto e que eles ouçam o Senhor falar. Ouçam a melodia do céu, ouçam. Receba aí, receba. Olha o varão de branco passeando aqui, ó. Olha ele aqui no nosso meio, ó. Olha aqui. Olha Deus tocando as cabeças. Olha Deus tocando, olha. Toca mesmo, Senhor. Essa igreja é tua. Nós somos os teus filhos. Somos. Receba nessa noite. Receba do Senhor. Amado, você que está aqui na frente, agradeça agora. Deus, te damos graças pelo que o Senhor está fazendo aqui. Te louvamos porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor controla a igreja. O Senhor dirige a igreja. Essa igreja é tua. Que ela cresça em número e em qualidade. Em nome de Jesus. Você crê? Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.